Olá pessoal, olha, eu passei alguns dias sem gravar porque essa situação do coronavírus me deixa trancado dentro de casa e isso me aperta, isso me incomoda e eu fiquei alguns dias tirando férias forçadas, confinado, quarentena. Mas eu tomei uma decisão, isso acabou. Eu não tinha continuado, eu havia interrompido a minha gravação dos vídeos sobre os cursos de programação neurolinguística e resolvi voltar. Vou gravá-los todos de novo, mas não vou ficar trancado em quarentena. Vou continuar confinado e eu tive uma bela de uma ideia. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um turismo virtual. Vou viajar pelo mundo. E em cada lugar que eu passar, eu gravo um trecho do nosso assunto sobre cursos de PNL. O que vocês acham? Cada hora num lugar. Vai ser o confinamento mais gostoso do mundo. O confinamento pelos ares do mundo, visitando essas cidades todas que também estão confinadas. Ok? Combinado? Beleza. Vamos embora, vem comigo. Gente, começamos. Machu Picchu. Gente, o que a gente sobe esse negócio aqui não é brincadeira. Pode observar que, ó, meu joelho protegido por causa disso, essa subida aqui. E Machu Picchu é um negócio gozado. Você sobe. Depois que você chega aqui em cima, é que você vai ver lá embaixo a chamada cidadela ou a cidade perdida de Machu Picchu. Então você tem que descer de novo para chegar lá. Eu acho que eu não vou aguentar. Eu vou ficar aqui, eu com a minha amiga Maria Eugênia. Aliás, ela gosta que fala Maria Eugênia. Ela é peruana. Ela é uma alpaca. E aí eu dei mancada, eu fui chegando aqui, chamei-a de lhama. Ela quase que me matou. Ela é alpaca, não é lhama. Mas, gente, pensa bem, é o que eu falei, alpaca, lhama, vicunha, elas são da linha dos camelídeos. Quer dizer, a família geral é toda a mesma. O que tem? Um é prima, outro é um enteado, um irmão, mas são todos da mesma família, são família daquele povo que está lá no deserto do Saara, que são os chamados camelos. São parentes longe, aliás, muito longe, né? Porque tem até um oceano Atlântico no meio. Mas muito bem, eu vou fazer o seguinte, aqui em cima é meio complicado. Essas pedras aqui ficam encabuladas. Eu vou fazer uma coisa, eu vou descer, achar um lugar onde posso ficar mais tranquilo, ali no meio das pedras, e de lá eu gravo o nosso próximo assunto, que é da PNL. Nós vamos falar nela agora. Ok? Então, Maria Eugênia, aguenta aí, minha filha, eu vou descer, tá bom? Vamos lá. Aí, pessoal, achei um lugar aqui. Eu estava falando ali da Maria Eugênia, lembrei um negócio. É engraçado, né? É Maria Eugênia, Maria Eugênia. Eu estou aqui no Peru eles falam espanhol, que é a mesma coisa na Argentina, na Bolívia, na Colômbia, no Paraguai, mas na verdade cada um fala uma língua diferente. Você chega no lugar, cada um fala de um jeito. Esse negócio de língua é uma parada. Mas você sabe de uma coisa? A programação neurolinguística trabalha a linguagem independente do idioma que você fala. Sabe o que acontece? É que quando você está falando verbalmente, você está utilizando uma capacidade extraordinária do ser humano que o diferencia dos animais. A linguagem verbal, ou seja, a palavra, ela nos permite nos diferenciarmos dos animais que só conseguem comunicar as suas emoções. Nós não, nós conseguimos comunicar o nosso pensamento, porque nós temos essa coisa chamada palavra. Então, programação neurolinguística tem um negocinho chamado linguística que vai cuidar exatamente da linguagem humana. Acho que todas as religiões, vocês sabem disso, sabem todas as religiões, o poder, a força da palavra. E a PNL começou aqui. Não é aqui em Machu Picchu, não. Ele começou aqui, na palavra. E Richard Bender e John Grinder, nos seus primeiros estudos, eles publicaram um livro chamado A Estrutura da Magia. Eu falo com vocês, PNL é estrutura. Então, a estrutura da magia, como é que a magia pode ser estruturada para ser estudada? E o que eles chamam de magia? A nossa querida linguagem verbal.
Então eles criaram uma coisa chamada metamodelo de linguagem verbal, que também é um estudo da dialogia, ou seja, o estudo do diálogo, da força do diálogo, ok? Bom, gente, as palavras que nós utilizamos, elas podem mexer com nossas emoções e mexem, elas criam realidade, elas podem fazer o mundo melhor ou podem fazer as situações piorarem. As palavras são extremamente importantes na nossa vida. Por exemplo, às vezes, você, quando fala, você está usando o seu nível inconsciente para falar. Parece brincadeira, mas é verdade. Às vezes você está usando nível consciente. Vamos examinar a palavra sobre essas duas vertentes. As frases que você utiliza, tendo pensado antes, tendo organizado mentalmente as palavras numa determinada sequência, numa determinada ordem, apresenta-as num determinado tom de voz, planejadinho. É uma linguagem verbal consciente. Mas nós temos também a linguagem verbal inconsciente. É aquela, ó, eu estou com a ideia na cabeça, eu saio soltando. Eu saio falando, eu não me preocupo em organizar as palavras. O meu inconsciente faz isso automaticamente. Nessa hora, ele manda uma série de mensagens a respeito do meu modelo mental. E a gente pode aprender a observar isso. Porque a mesma frase que pode fazer nascer uma grande amizade entre duas pessoas, pode também quebrar uma ligação muito forte, criando dois adversários. As mesmas palavras numa frase, porque cada pessoa vai recebê-la de uma determinada maneira. Então nós precisamos trabalhar a estrutura disso. Gente, em programação neurolinguística, esse capítulo é um capítulo, às vezes meio denso, às vezes meio pesado, um pouco cansativo, às vezes ele é muito mais teórico, ele não tem aquelas brincadeiras que a gente faz uma técnica para isso, uma técnica daquilo, pega daqui, pula, brinca ali. Não, ele é mais teórico, porque ele vai estudar linguística. Agora, eu pessoalmente acredito que é o mais importante dos capítulos da programação neurolinguística, não só porque é o primeiro, mas porque ele lida com a palavra. E a palavra, meus amigos, ela cria realidades. Então nós vamos verificar o seguinte: quando você não está pensando para falar, o seu inconsciente está colocando as palavras, você já notou que às vezes ele coloca um substantivo, geralmente um substantivo abstrato, quando ele poderia colocar um verbo? Vou dar um exemplo. Por exemplo, a palavra motivação. Às vezes você está falando com a pessoa e fala a respeito de motivação. Substantivo. Você poderia usar um verbo em vez de substantivo. Você poderia dizer assim: não, eu sou capaz de motivar as pessoas. Aí você usou o verbo motivar. Só que quando você utilizou motivação, a palavra estava solta, ela era um substantivo, você a tratava como um objeto fora de você. Quando você fala eu sou capaz de motivar pessoas, você está assumindo a responsabilidade do trabalho de motivação. Muita gente acha que você usar o substantivo ou o verbo é a mesma coisa. Não é. Não é. É interessante que quando o inconsciente organiza nossas palavras, ele procura atender sempre à nossa intenção positiva, ou à intenção positiva dele naquele momento, que é a nossa, o que é positivo para nós. E muitas vezes ele procura usar palavras que retirem a responsabilidade das nossas costas. Até mesmo misturando essas palavras. Muitas vezes se usa a palavra responsabilidade como sinônimo de culpa. Nós já falamos nisso aqui num outro módulo. São duas coisas diferentes. Culpa é passado, responsabilidade é futuro. Mas às vezes quando você transforma responsabilidade como passado, você joga isso para as costas de outra pessoa. Muito bem. Então, gente, em resumo, o que acontece é que a programação neurolinguística tem um metamodelo de linguagem que classifica, organiza os chamados padrões linguísticos, ou seja, as distinções da linguagem que têm características diferentes na formação de nossas palavras. Nós temos as omissões. O que são omissões? O nosso cérebro, em defesa do nosso modelo mental e em busca da intenção positiva, ele elimina, ele deleta, ele omite
circunstâncias, ele omite critérios, ele omite processos que não batem, que não combinam com o nosso modelo mental. Ele faz isso. Nós temos generalizações. Generalizações é quando nós tiramos conclusões a respeito de algumas experiências e aproveitamos isso aí para todas as nossas próximas experiências parecidas, nós jogarmos em cima dela as nossas conclusões antecipadas e nossas generalizações. Isso facilita o nosso trabalho mental. Muito bem, e nós temos também as distorções. Distorções é um pouco mais complicado, porque distorções, nós pegamos informações reais e acrescentamos a elas novas informações que nós supomos que sejam verdades. Na verdade, são suposições, são hipóteses, são possibilidades e a gente coloca como verdade, distorcendo a informação verdadeira. Então, nós temos essas distinções e temos aquelas que a gente chama de informações de alta qualidade. As informações de alta qualidade buscam a clareza e buscam a precisão. As omissões, as generalizações e as distorções, elas mudam a precisão, às vezes mudam a clareza, porque o que elas buscam são a nossa intenção positiva. Elas podem servir para o bem e para o mal. Você omite também para facilitar o entendimento. Excesso de detalhes prejudica. Você generaliza também para facilitar os estudos. Quando você tem situações repetitivas, você pode utilizar conclusões anteriores. E você distorce também para o bem. Quando você está, por exemplo, planejando o futuro ainda não aconteceu, você está planejando, então você está supondo, você está criando probabilidades para o futuro. Então, todos os três, omissões, generalizações e distorções, são muito úteis na nossa vida, mas também podem ser muito prejudiciais. Então, nós temos que habituar, aí vem a nossa chamada acuidade de percepção. Quando você estiver conversando com alguém, procure descobrir no meio da fala dele se tem alguma palavrinha que não deveria estar ali. Se tem ali alguma locução, às vezes uma frase curta colocada no meio do caminho. A pessoa está conversando com você, de repente já joga uma frase, eu fui em tal lugar assim, eu achei que até que você ia estar lá, ela está dando uma mensagem para você, eu fui e não te vi lá. O inconsciente dela não aguentou ficar sem falar isso, ela jogou isso. Então a gente tem que habituar a desenvolver a acuidade de percepção para perceber nas palavras do outro o que é de alta qualidade, o que é distorção, o que é generalização, o que é omissão. E a gente faz isso utilizando perguntas. Perguntas, em programação neurolinguística isso é chamado de desafios. Não é uma tradução muito boa, não, mas é porque o original em inglês eram desafios. Ok? Então, gente, esse é um capítulo muito interessante, é o princípio da PNL. Eu continuo achando, bom, muitos instrutores, muitos trainers não gostam de dar esse assunto. Como eu disse a vocês, é um assunto meio denso, às vezes mexe muito com a cabeça das pessoas. Normalmente os alunos saem muito cansados desse módulo, mas é um módulo sensacional. Na minha opinião, o mais importante da programação neurolinguística. Ok? Muito bem. E Machu Picchu não é o lugar mais importante do mundo, mas é um lugar também que eu adoro. E foi muito bom começar a nossa viagem aqui em Machu Picchu. Eu acho que eu vou dar uma passadinha em Cusco também, antes de partir para a Europa. Ok, gente? Um grande abraço para vocês.